Imagine uma cidade futurista, repleta de arranha-céus brilhantes, onde negócios milionários são fechados todos os dias. Mas por trás dessa fachada, existe uma realidade sombria que poucos conhecem. Imagine viver trancado dentro de uma jaula de metal, onde mal dá para se mexer, ou trabalhar mais de 16 horas por dia, sem direito a um espaço para dormir e, se reclamar, ser mandado de volta ao seu país. Mas isso é apenas o começo. Neste vídeo, vamos expor a dura realidade de Hong Kong que muitos preferem ignorar. Então, prepare-se para descobrir algumas curiosidades bizarras que só existem em Hong Kong e que com certeza você nunca imaginou. Em meio aos prédios modernos e shoppings luxuosos de Hong Kong, existe uma realidade que muita gente ignora. São mais de 300 mil trabalhadores domésticos estrangeiros, a maioria vinda das Filipinas e da Indonésia, que deixam seus países em busca de uma vida melhor. Mas para muitos, o que encontram está longe do que imaginaram. O trabalho começa cedo, antes mesmo do sol nascer. Elas precisam cozinhar, limpar, cuidar das crianças, lavar roupa. Não há descanso. São jornadas de até 16 horas por dia, 7 dias por semana, com folgas que, muitas vezes, são negadas pelos patrões. Algumas dessas mulheres não têm sequer um espaço próprio para dormir. Muitas acabam passando as noites em varandas, banheiros ou até no chão da cozinha. O pior é que, para muitas delas, fugir dessa situação não é uma opção. A legislação de Hong Kong exige que trabalhadores domésticos morem na casa dos empregadores. Isso significa que qualquer reclamação pode resultar não apenas na perda do emprego, mas também na deportação. E como muitas dessas mulheres contraíram dívidas para conseguir um contrato de trabalho, voltar para casa de mãos vazias simplesmente não é uma escolha. Os relatos de abusos são comuns. Assédio, agressões verbais e até físicas fazem parte do dia a dia de algumas trabalhadoras. Algumas têm seus passaportes confiscados, tornando ainda mais difícil buscar ajuda. O medo de denunciar e acabar nas ruas ou sendo mandada de volta para o país de origem impede muitas vítimas de denunciarem. Nos domingos, quando finalmente tem um dia de folga, milhares dessas mulheres se reúnem em praças e calçadas da cidade. Sem dinheiro para lazer ou um lugar próprio para descansar, elas estendem pedaços de papelão no chão e transformam qualquer espaço em um refúgio improvisado. Ali, cantam, conversam e por algumas horas tentam esquecer a dura rotina que as espera no dia seguinte. Hong Kong é uma das cidades mais ricas do mundo, mas também abriga uma realidade que poucos imaginam. Milhares de pessoas vivem em espaços tão pequenos que mal podem se mover. São as chamadas de casas-caixão, onde o espaço disponível é menor do que o de uma cela de prisão. O aluguel de um apartamento comum na cidade é inacessível para grande parte da população. Com um custo de vida altíssimo e salários que nem sempre acompanham os preços dos imóveis, muitos moradores não têm outra escolha senão alugar esses cubículos minúsculos. Com menos de 2 metros quadrados, esses espaços apertados são, muitas vezes, divididos em camadas, empilhando pessoas como se fossem prateleiras. Dentro dessas caixas apertadas, cabe pouco mais do que um colchão fino e alguns pertences essenciais. Alguns moradores improvisam prateleiras para guardar roupas e objetos, enquanto outros compartilham o espaço com dezenas de vizinhos em um único apartamento dividido por grades e paredes improvisadas. O calor, a umidade e a falta de ventilação tornam a vida ali ainda mais difícil. Para muitos, sair dessas condições parece impossível. Essas moradias precárias não são ilegais. Elas existem porque a demanda por habitação é muito maior do que a oferta, e o governo tem dificuldade em resolver a crise habitacional. Enquanto projetos de moradia pública levam anos para serem entregues, as casas-caixão continuam sendo a única opção para milhares de pessoas que simplesmente não conseguem pagar por algo melhor. Para quem mora ali, o espaço reduzido não é apenas um problema físico, mas também psicológico. A falta de privacidade e a sensação de confinamento geram estresse e ansiedade. Muitos passam o dia fora, tentando evitar ao máximo voltar para o pequeno espaço que chamam de lar. Agora vamos falar sobre um tema chocante. Com um dos portos mais movimentados do mundo, Hong Kong se tornou um ponto estratégico para diversas atividades ilegais, incluindo o tráfico humano e o mercado negro de órgãos. Muitos imigrantes ilegais chegam à cidade em busca de trabalho, mas nem todos encontram o que esperavam. Alguns acabam presos em esquemas de exploração, forçados a trabalhar em condições desumanas sem qualquer direito. Outros simplesmente desaparecem sem deixar rastros. Em alguns casos, há suspeitas de envolvimento com redes criminosas que lucram com a venda de órgãos no mercado clandestino. A falta de controle sobre o que entra e sai pelo porto facilita a movimentação dessas operações. Documentos falsificados, identidades apagadas e vítimas que muitas vezes não têm para onde correr. Algumas dessas pessoas vêm de países vizinhos, atraídas por promessas que nunca se concretizam. Quando percebem a realidade, já é tarde demais. O tráfico humano não acontece apenas em porões escuros ou lugares escondidos. Ele pode estar muito mais perto do que se imagina, operando
operando sob disfarces de agências de emprego fraudulentas ou promessas de uma vida melhor. A questão é que, quando esses casos vêm à tona, quase nunca há um final feliz. Agora vamos falar sobre um lugar que parecia ter saído de um filme de terror, a Kowloon Walled City, em Hong Kong. Antes dela ser demolida em 1994, essa pequena área de apenas 2,7 hectares abrigava cerca de 33 mil pessoas, uma das maiores densidades populacionais já registradas. Originalmente, Kowloon Walled City começou como um posto militar chinês, mas após a Segunda Guerra Mundial, a área foi praticamente abandonada pelo governo. O local acabou sendo ocupado por milhares de pessoas que construíram uma cidade sem nenhum planejamento oficial. Com o tempo, Kowloon se transformou em um labirinto de prédios mal construídos, passarelas improvisadas e ruelas apertadas, onde quase não entrava luz do sol. A estrutura da cidade era única. Sem regulamentos ou fiscalização, prédios foram sendo empilhados uns sobre os outros, com andares sendo adicionados sem critérios. Os corredores eram tão estreitos e escuros que muitas vezes os moradores precisavam de lanternas para andar pelo próprio prédio. A vida em Kowloon era tudo menos fácil. A falta de saneamento básico significava que o esgoto corria a céu aberto e a água potável vinha de sistemas improvisados. As condições de higiene eram precárias, mas isso não impedia a comunidade de funcionar de maneira surpreendentemente organizada. Kowloon tinha tudo: clínicas, escolas, oficinas, padarias e até fábricas. As pequenas empresas dominavam o local, muitas delas operando fora da legalidade. Dentistas sem licença atendiam pacientes, fábricas produziam alimentos e peças industriais, e restaurantes serviam pratos que atraíam até mesmo pessoas de fora. Apesar da reputação de ser uma área perigosa, muitos moradores afirmavam que era uma comunidade unida, onde todos se conheciam e se ajudavam. Hong Kong é uma cidade de arranha-céus imponentes, mas nem todos eles chamam atenção apenas pela arquitetura. Mas por trás das luzes brilhantes e da modernidade, existem prédios que carregam histórias que poucos gostariam de lembrar. Muitos desses edifícios são conhecidos como Hongsa, ou Casas Amaldiçoadas, e têm algo em comum: foram palco de tragédias como assassinatos, suicídios ou mortes inesperadas. No competitivo mercado imobiliário de Hong Kong, onde os preços dos imóveis estão entre os mais altos do mundo, esses prédios assombrados acabam se tornando um problema para os proprietários. Devido ao estigma associado a eles, os valores caem drasticamente, tornando-se uma opção acessível para quem não se importa com o passado do local. No entanto, muitas pessoas preferem manter distância, temendo que os espíritos daqueles que partiram de forma trágica ainda estejam vagando pelos corredores. As histórias sobre esses lugares se espalham rapidamente. Há relatos de moradores que escutam sussurros no meio da noite, portas que se trancam sozinhas e sombras que se movem sem explicação. Alguns dizem sentir presenças estranhas, como se estivessem sendo observados, enquanto outros garantem que já viram figuras humanas desaparecendo no ar. Em alguns edifícios, vizinhos evitam certos andares e até taxistas se recusam a parar na frente, especialmente à noite. Entre os prédios mais famosos está o J Residence, um edifício residencial moderno que deveria ser apenas mais um entre tantos na cidade. No entanto, moradores e funcionários relatam acontecimentos estranhos, como objetos se movendo sozinhos e elevadores que parecem operar sem ninguém dentro. Outro caso conhecido é o do antigo bloco H do Amoy Gardens, onde, além de uma epidemia mortal que ocorreu no local, há diversas histórias sobre atividades paranormais. Em Hong Kong, existe um fenômeno que chama a atenção de moradores e turistas, os chamados Mac Refugees. Esse termo se refere às pessoas sem teto que passam as noites dentro de restaurantes 24 horas, principalmente do McDonald's. Para muitos, essas lanchonetes acabam se tornando um refúgio, oferecendo abrigo gratuito, segurança e até mesmo acesso a banheiros. O fenômeno não é recente, mas se tornou mais evidente nos últimos anos, à medida que o custo dos aluguéis disparou e a crise habitacional piorou. Algumas dessas pessoas não são exatamente o que se espera de um sem-teto. Muitos têm empregos, mas os salários baixos tornam impossível pagar por moradia. Assim, eles recorrem às mesas do McDonald's como alternativa para passar a noite. Em 2015, um caso chocou a cidade e trouxe ainda mais atenção para essa realidade. O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um restaurante da rede, depois de passar horas sentada, sem que ninguém percebesse que ela havia falecido. O episódio levantou questionamentos sobre o problema dos Mac Refugees e como eles acabam se tornando parte do cenário cotidiano, invisíveis para quem está ao redor. Por muito tempo, Hong Kong foi considerada um dos lugares mais livres da Ásia quando se tratava de imprensa. A cidade era um dos poucos locais na região onde jornalistas podiam trabalhar sem medo de represálias, cobrindo assuntos sensíveis e expondo problemas que seriam censurados em outros países. Mas essa realidade mudou. Nos últimos anos, a repressão contra jornalistas se intensificou. Os veículos de comunicação que
que antes eram respeitados foram forçados a fechar as portas, repórteres foram presos e muitos profissionais deixaram a cidade por temerem por sua segurança. O ambiente que antes permitia debates abertos e reportagens investigativas agora se tornou um campo minado, onde cada palavra pode ter consequências sérias. Alguns casos, como o fechamento do jornal Apple Daily e a prisão de seu fundador, Jimmy Lai, mostraram ao mundo que a liberdade de imprensa em Hong Kong já não é mais a mesma. O site de notícias Stand News também foi encerrado após uma operação policial e seus editores foram presos sob acusações que antes pareciam impensáveis na cidade. O impacto dessa mudança vai além das redações. O medo da censura e das possíveis punições faz com que muitos jornalistas se autocensurem, evitando temas delicados ou mudando a forma como escrevem. A população, que antes tinha acesso a diversas fontes de informação, agora se vê diante de um cenário onde apenas certas narrativas são permitidas. Em Hong Kong, existe um problema que afeta a vida de milhões de moradores todos os dias: a poluição do ar. Em certos períodos, a neblina densa que cobre os prédios não é apenas um fenômeno climático, mas sim uma mistura de fumaça e poluentes que tornam o ar quase irrespirável. Os níveis de poluição podem atingir marcas perigosas, causando problemas de saúde que vão desde irritação nos olhos e na garganta até doenças respiratórias mais graves. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas são os mais afetados, mas ninguém está realmente imune. Muitas vezes, recomenda-se que os moradores evitem sair de casa ou reduzam atividades ao ar livre, principalmente quando os índices atingem níveis críticos. Além da fumaça que encobre a cidade, outro fenômeno já preocupou especialistas: a chuva ácida. Composta por substâncias químicas liberadas na atmosfera por fábricas e veículos, essa chuva tem um efeito corrosivo, desgastando metais, danificando prédios e prejudicando a vegetação. Em alguns casos, até mesmo o solo e fontes de água foram contaminados, colocando em risco a vida selvagem e a qualidade dos alimentos produzidos na região. A origem desses problemas não está apenas dentro da cidade. Hong Kong também sofre com a poluição vinda de áreas industriais próximas, principalmente no sul da China, onde fábricas liberam grandes quantidades de partículas nocivas no ar. Mesmo com algumas tentativas de reduzir os danos, como o incentivo a transportes menos poluentes e o controle de emissões industriais, ainda há um longo caminho para transformar a cidade em um lugar onde se possa respirar sem preocupação. Agora vamos falar sobre uma realidade que poucos querem enxergar sobre Hong Kong. Nos bairros mais pobres da cidade, milhares de pessoas vivem em condições que chocam até mesmo quem está acostumado com o alto custo de vida local. Entre essas moradias precárias, os chamados apartamentos gaiola se destacam pelo extremo aperto e pela falta de dignidade. Dentro desses alojamentos, o espaço é dividido em pequenas grades de metal semelhantes a jaulas, onde cada pessoa tem apenas o suficiente para um colchão fino e alguns pertences. Em muitos casos, o teto da gaiola fica tão baixo que nem é possível ficar sentado confortavelmente. Esses lugares costumam ser abafados sem ventilação adequada e infestados por insetos, tornando a vida ali ainda mais difícil. A maioria dos moradores desses espaços são idosos, trabalhadores de baixa renda e pessoas que não conseguem arcar com os preços absurdos dos aluguéis na cidade. Para eles, viver em um apartamento convencional é um sonho distante. Algumas dessas gaiolas ficam dentro de prédios antigos, onde dezenas de pessoas compartilham o mesmo banheiro e uma pequena cozinha, muitas vezes sem higiene básica. Apesar das críticas e dos esforços de algumas organizações para acabar com esse tipo de moradia, a realidade é que os apartamentos gaiola continuam sendo uma opção para aqueles que não têm escolha. Enquanto os preços dos imóveis seguem inalcançáveis para grande parte da população, milhares de pessoas seguem dormindo atrás das grades, esperando por um futuro melhor. E o vídeo chega ao fim por aqui. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre o lado sombrio de Hong Kong na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós.